Hoje de manhã, eu fui na biblioteca pegar alguns livros. E aí eu fiquei pensando, por que não fazer um vídeo falando sobre os meus livros favoritos? E é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vim um café, peguei uma bebidinha gelada e vou falar pra vocês quais são os meus livros favoritos. Os livros que ficaram na minha cabeça assim por mais tempo. Na verdade, eu vou fazer uma seleção, tá, gente? Porque eu tenho muitos livros favoritos e assim, se eu ficar aqui falando pra vocês sobre todos eles, a gente vai ficar aqui pra sempre e eu acho que vocês não vão ter paciência. Então assim, pega um cafezinho aí desse lado da tela também, deixa o seu like aqui nesse vídeo se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá falar sobre os meus livros favoritos. Eu vou começar falando sobre Os Abismos, da Pilar Quintana. Esse livro foi uma surpresa, assim, pra mim, porque eu não estava esperando nada quando eu comecei a ler. E é um livro tão curto, mas ele tem tantas camadas e você se perde, assim, na imensidão de sentimentos que é esse livro. Nós temos uma protagonista que não é feliz no casamento. Eu sinto que ela não estava preparada para ser mãe, então é um livro que fala sobre maternidade. E é uma protagonista que ela vem com traumas passados que refletem na vida dela atualmente. A gente tá vendo tudo isso acontecer aos olhos da filha dela, aos olhos de quem não está recebendo os sentimentos. É a filha que tá vendo a mãe passar por tudo aquilo, é a filha que tá vendo as coisas se desfazendo aos poucos e a mãe se afundando cada vez mais no mar de plantas. Esse é um livro que mexeu bastante comigo, eu gostei muito da escrita da Pilar Quintana. Ela também tem um outro livro que não é um livro grande, que chama A Cachorra. Eu ainda não li, mas eu já estou com ele no meu Kindle e eu quero muito ler. Eu gostei muito do jeito que ela narra as histórias e eu tô curiosa pra saber o que me espera nessa próxima leitura. A segunda leitura que eu quero comentar aqui foi uma HQ, foi a primeira leitura de 2024 e foi um favorito assim disparado, que é Balada para Sophie. Essa HQ é maravilhosa, maravilhosa, do começo ao fim, assim. A história é impecável, as ilustrações são impecáveis, é uma melodia, sabe? Aqui nessa história, eu não vou falar muito porque é um HQ e ela é super curtinha, mas nós temos um pianista muito famoso e uma jornalista que quer saber mais sobre a história dele. Ele já tá velho, ele é ranzinza, ele não gosta muito de falar, mas ela é tão insistente que ele resolve contar a história da vida dele pra ela. E é lindo, maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Eu li, depois eu falei pro Jorge, você precisa ler, e ele amou também. Às vezes ela entra em promoção. Eu comprei o e-book, né? E eu paguei R$5 na época, porque tava tendo uma promoção na Amazon e várias HQs do Pipoca Nanquim estavam com desconto. E aí eu comprei essa e eu fiquei completamente apaixonada. Outro favorito que eu quero falar aqui, e aí a gente começa a entrar na minha fissura de livros de gato, é Relatos de um Gato Viajante. Esse livro é lindo. Vocês vão perceber que todos os livros que eu citar aqui, eu vou falar que eles são lindos, porque assim, eles são lindos. Relatos de um Gato Viajante, nós temos um livro que é narrado por um gato de rua, que é encontrado por um humano que passa ali todos os dias, vê aquele gatinho na rua e ele adota esse gato. Não é pra ser uma adoção pra sempre e acaba se tornando uma família. Uma linda amizade ali entre esse gato que vai ser eternamente grato por esse humano ter salvado a sua vida, mesmo quando ele era um pouco ranzinza, sabe? O gato, tá? E é lindo ver essa jornada deles dois. Eles fazem uma viagem e aí eles vão passando por vários lugares e a gente vai vendo tudo acontecer pela visão do gato. E eu achei tão sensível essa história. Ela tem também tantas camadas e é de uma sensibilidade tão grande. A gente vê esse companheirismo começando entre os dois. E no começo eles estão receosos e um pouco distantes, mas é tão lindo de ver o que esse humano tá fazendo por esse gato. E depois que eu li esse livro, a minha mente se abriu para livros de gato. E aí eu comecei a ficar fissurada e todos os livros que eu vejo que tem gatos, eu quero ler. Agora eu vou falar pra vocês sobre um livro que ele não é um livro muito conhecido, mas ele tem todo o meu coração. E toda vez que eu sinto vontade de morar na Itália, eu leio esse livro. Ou seja, sempre. Pelo menos uma vez por ano eu pego algumas partes desse livro pra ler. Possivelmente você conhece outro livro da autora que é Sob o Sol da Toscana.
temos um filme com a Diana Lane, muito famoso. O nome desse livro é Quatro Amigas sob o Sol da Toscana. Então a gente já sabe que o livro acontece lá na Toscana. E esse livro, ele desperta muito mais a minha vontade de morar na Itália. Aqui nós temos 3 mulheres, mais 50, tá? Que se conhecem em um evento para apresentar um projeto de apartamentos em um condomínio que tem atividades recreativas para os mais velhos. Então tem culinária, plantação, cerâmica, yoga, enfim, várias dessas coisas. Mas essas 3 mulheres acham que tá muito cedo para elas morarem em um lugar como esse. E elas acabam virando amigas, elas dão muitas risadas e conversam muito nesse dia. E elas marcam um jantar. Uma delas é pintora, a outra é corretora e a outra é cozinheira. A nossa amiga corretora, no jantar, fala assim pra elas: tem uma casa na Toscana pra alugar por 1 ano. Vocês querem ir? Nenhuma delas fala italiano. Nenhuma delas tem noção de como é viver na Itália. Mas elas, mesmo com a idade que elas têm, com os filhos falando, você tá louca? Elas vão, cara, elas vão. E é incrível. E lá na Toscana, a gente conhece a 4ª personagem desse livro, que é a escritora. E elas 4 vivem aventuras incríveis na Toscana. Não só na Toscana, na Itália. É um livro sobre redescoberta, sobre se autoencontrar, se autoconhecer, sobre você lembrar dos seus sonhos que você deixou de lado e recomeçar. E pegar aquilo que você já foi um dia, mas que se perdeu no decorrer da vida, sabe? Eu me sinto muito na Itália quando eu leio esse livro. Eu consigo imaginar todos os lugares que elas passam com a escrita da Frances. Eu consigo, visualizar tudo que elas estão vivendo ali. E elas se jogam com medo mesmo, sem falar italiano mesmo. E é aquele negócio de não importa a idade que você tem, você sempre pode recomeçar. Você sempre pode retomar um sonho. Você sempre pode aprender coisas novas. Esse livro, ele tem um sentimento muito grande pra mim. É lindo, é lindo. E ele é um livro mais devagar mesmo. Ele é um livro mais denso. Pra mim, ele é melancólico, ele é poético, ele é romântico, ele é maravilhoso. E eu sou completamente apaixonada por esse livro. Pausa pro café, que já quase acabou. E eu tô aqui pensando se eu já falei demais nesse vídeo. Talvez. Você ainda está aí? Se você ainda estiver aí, deixa um coraçãozinho aqui nos comentários pra mim, pra eu saber que você continuou aqui até metade desse vídeo. Muito obrigada. Eu tô vendo aqui que a minha lista tá um pouco grande. E aí eu tava analisando. E aí eu vou falar só sobre mais 2 favoritos, tá? E aí em algum outro momento da vida eu posso trazer uma outra parte desse vídeo falando sobre mais favoritos. Mas pra não ficar muito longo pra vocês e não ficar um vídeo meio chato também. É difícil escolher, sabe? Eu olho pra minha lista e fico pensando, mas eu quero falar sobre tudo. O próximo livro que eu quero falar, na verdade eu já vou falar de 2 juntos e aí eu posso incluir um terceiro. Isabel Allende, meus amigos. Isabel Allende é uma das minhas escritoras favoritas. E tudo que ela escreve eu amo. E eu só li 3 livros dela, e ela tem muitos. Eu já li A Casa dos Espíritos, Violeta e Paula. E os 3 livros eu amei muito. A Isabel Allende, ela escreve um pouco de realismo mágico misturado com um romance de formação, onde a gente acompanha a nossa protagonista lá no comecinho da vida, até toda a sua trajetória. Eu amo as protagonistas da Isabel Allende. Inclusive, tem uma personagem do A Casa dos Espíritos, a Clara, que vira e mexe eu penso nela. Eu, sei lá, tô fazendo nada e penso assim, e a Clara? E a nossa Clara. A Casa dos Espíritos foi o 2º livro que eu li dela. E eu amei muito, muito. Violeta foi o primeiro. Foi meu primeiro contato com ela. E foi um choque, assim, pra mim. Porque foi uma bomba de sentimentos, sabe? Foi um negócio, assim. A escrita da Isabel Allende, ela te pega e te deixa sem fôlego, sabe? São livros lentos. Acontecem muitas coisas. Mas tem um quê, sabe? Na escrita dela. É poético. É bonito. Quando você lê Paula, você descobre de onde vem muitas dessas personagens, muitas dessas histórias, muito desse realismo mágico. Porque Paula é uma biografia onde ela está escrevendo uma carta para a filha dela que está em coma, porque ela quer que a filha dela leia essa carta quando ela acordar. E essa carta nada mais é do que a história da vida dela. E todo esse processo que ela está passando enquanto a filha dela está internada. E o mundo de sentimentos que ela tem durante esse processo. Então, são 3 livros incríveis à sua maneira, sabe? Quem tem paciência para ler Isabel Allende não se arrepende de ler. Ela é uma das minhas autoras favoritas e tudo que ela escrever, eu lerei. E o último livro que eu vou falar aqui no nosso vídeo de favoritos, A Natureza da Mordida, da Clara Madeira. Foi um livro que me surpreendeu muito,
porque eu li Tudo é Rio, da mesma autora, e esse livro foi um choque pra mim. Até hoje eu penso nesse livro, mas eu não sei se eu amei ele. Eu tenho sentimentos conflituosos sobre esse livro. Mas A Natureza da Mordida, ele é um livro que me banhou, sabe? Eu terminei esse livro querendo ser amiga da protagonista. E aqui nós temos uma senhora, e eu tenho uma queda por livros com senhoras. Nós temos uma senhora leitora, uma senhora com muitas histórias, sabe? E nós temos uma protagonista jovem que foi abandonada por uma amiga por um motivo que ela não sabe qual foi. Inconscientemente, talvez ela saiba, mas muito, muito, muito no inconsciente. E essas duas protagonistas se conhecem em um sebo, e a nossa protagonista mais jovem tá chorando muito, e ela está sentada no lugar favorito da nossa senhorinha, que é muito metódica. E ela senta lá do lado dela, mesmo que não seja no lugar favorito dela, e pergunta por que a nossa protagonista tá chorando. Por que você tá chorando? Conte pra mim. Acho que a gente pode achar que isso é meio invasivo, né? Por que você quer saber da minha vida? Mas a nossa protagonista conta. E aí começa uma amizade que a gente vê crescer, vê se desenvolver, porque a nossa senhorinha cada vez mais quer saber a história, e ela também tem a sua história, ela também tem o seu segredo, e ela fala tão bem sobre os livros, ela tem uma memória, tipo, tantas caixinhas, sabe, na cabeça dela, e o jeito que ela fala, ela é tão poética, e ela sempre tem algo pra falar, sempre tem algo pra acrescentar, e a nossa protagonista, ela também se perde ali, sabe, naquele mundo de sentimentos, ela também quer saber a história, sabe? Ela também quer saber a história da outra. Ela também quer saber o que aconteceu na vida dela. E a nossa senhorinha já tá tendo perda de memória. Às vezes ela esquece das coisas. Às vezes ela bagunça um pouco os sentimentos com o que é real e o que é fictício. O que veio dos livros. A Clara Madeira, ela escreve de uma forma espetacular. Espetacular. É poético, é romântico, é dramático, é tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu amei esse livro. Eu li ele no Kindle, mas eu quero muito a edição física porque eu marquei toda a minha edição digital. Toda. Tipo, não tinha uma parte que eu não queria marcar desse livro. E quando eu for pro Brasil, eu providenciarei a edição física pra eu passar todas as minhas marcações e reler esse livro. Porque poucas vezes eu tenho vontade de reler um livro, mas esse eu tenho muita vontade de reler. Esse livro, ele só tem uma coisa que acontece no final que me fez balançar, assim, sabe? Teve uma escolha que a autora fez que eu não gostei, mas isso não tira o sabor que tem os outros 95% do livro. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Esses são uma parte minúscula da minha lista de favoritos, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco do meu gosto literário, né? Um pouco das coisas que eu gosto de ler, um pouco da visão que eu tenho dos livros que me pegaram, que me prenderam. Gosto literário é uma coisa muito particular. Você pode ter um gosto totalmente diferente do meu, você pode ter um gosto parecido com o meu, você pode ter visões diferentes dos livros que eu falei e tá tudo bem, sabe? Ler é sobre isso. Cada um mergulha na história do jeito que gosta. Cada um sente a história do seu jeito. Tem gente que ama, tem gente que não. Tem gente que recebe de uma forma muito mais abrangente. Tem gente que recebe de uma forma muito mais sutil. E ler é sobre isso, sabe? Ler é sentimento. É muito bom ser leitor. É muito bom compartilhar sobre livros. É muito bom falar sobre livros. E o importante é você ler o que você gosta. É você se perder nesse mundo, sabe? É você conhecer novos personagens que se tornam partes da sua vida. Que você se lembre no futuro, tipo, a Clara. Nossa, e a Clara? Tava aqui pensando nela agora, sabe? Eu vou deixar aqui no box de descrição todos os livros que eu citei nesse vídeo, pra caso você tenha interesse em algum deles. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu publico por aqui. Se você quiser que eu traga mais vídeos desse estilo pra vocês, deixa aqui nos comentários. E também me conte sobre os seus favoritos. Você já leu algum livro que eu citei aqui? Conhece algum? Tem vontade de ler? Conte aqui pra mim nos comentários, vamos bater um papo, porque eu amo falar sobre livros. Se deixasse eu ia ficar aqui, ó, pra sempre falando. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho e tchau!